Salve, salve alunos! É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Bom, hoje a gente vai abordar aí, nesta segunda aula sobre a Mesopotâmia, nós vamos abordar um pouco mais especificamente aí o assunto que trata sobre o Código de Hammurabi, não é? Bom, na aula anterior aí, nós fizemos um apanhado geral ali sobre a Mesopotâmia, não é? Falamos da localização dela, né? Que fica ali entre os rios Tigre e Eufrates, né? Daí vem o nome Mesopotâmia, na verdade é grego, né? Meso é meio e tâmios, rio. Então Mesopotâmia, meio dos rios. Hoje essa região que fica ali no Oriente Médio, né? No sudoeste da Ásia, ela é composta aí por vários países atualmente, né? O Iraque, parte da Turquia, né? Mais ao norte, mais ao sul ali temos o Kuwait, né? Então tem vários países, é uma região muito grande essa região que nós vamos estudar, né? A região da Mesopotâmia e a sua história aí. Bom, vamos entrar diretamente no assunto, né? Sem delongas aí. O assunto nosso será o Código de Hammurabi, né? Vamos lembrar aí que Hammurabi, ele foi aí o rei babilônico que acabou aí unindo toda a Mesopotâmia, né? Transformou toda aquela região num império, né? Porque antes ali cada cidade tinha um rei, né? Cada cidade possuía o seu rei aí, né? Muito parecido com a Grécia Antiga, né? As chamadas cidades-estados, né? Cada cidade tem suas próprias regras, suas próprias leis. Aí foi Hammurabi, então, que acabou unificando toda a Mesopotâmia, né? E ele acabou instituindo uma lei que, na verdade, já existia anteriormente aí, né? Que era chamado de princípio de Talião, tá? Era conhecido como princípio de Talião. Porém, essas leis elas não eram escritas, né? Era algo mais cultural, era algo mais de costume dos povos ali que viviam mais ao norte da Mesopotâmia, né? E ele vai acabar escrevendo, né? Isso aí numa estela. O que é uma estela, né? Uma estela de pedra. É um bloco de pedra, nesse caso aqui tem cerca de 2,30 metros ou 2,40 metros de altura, né? E lá na parte de cima, né, temos a figura do deus Shamash, né, sentado ao trono, como vocês estão vendo na imagem ali, né, à direita é o deus Shamash, e ele está entregando as leis, né, a Hammurabi, que está em pé na frente dele, né, e na parte de baixo da estela temos aí mais de 200 leis e também as suas punições, né? Temos aí o crime e a punição, são mais de 200, tá? É claro que isso aí também, um caso ou outro, acabava entrando na jurisprudência, né? O que seria a jurisprudência? No caso aí o próprio rei ou um encarregado do rei, ele podia julgar certas regras, certas leis que talvez não estivessem ali escritas nesse Código de Hammurabi. Bom, o Código de Hammurabi, pessoal, ele é conhecido popularmente, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí, como olho por olho, dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Por que esse código, né, de leis ficaram conhecidos aí historicamente, né, como olho por olho, dente por dente? Porque boa parte ali das regras, das leis e os crimes e suas punições, basicamente a punição era igual ao crime praticado, né? Inclusive tá lá na estela de Hammurabi, né? Essas duas regras, essas duas leis aí, né? Então tá lá. Se um homem quebrar o dente de outro homem, seu dente deverá ser quebrado. Se um homem furar o olho de outro homem, seu olho deverá ser furado. Porém, todavia, devemos lembrar aí que não são todas as mais de 200 leis que seguem aí essa linha de raciocínio. Na verdade, a sociedade da Mesopotâmia, ela era estamentada, ou seja, ela era dividida, tá, pessoal? Então, ali havia algumas diferenças, né? Por exemplo, se um homem livre brigar com um escravo, tá? E quebrar a perna desse escravo, a perna do homem livre deve ser quebrada?
Não. De acordo com o código de Hammurabi, não. Ele deve pagar lá algumas moedas ao dono do escravo. E veja só, se o escravo brigar com um homem livre e quebrar a perna deste homem livre, o escravo deve ser morto. Vocês estão entendendo? Então, dependendo a camada social em que você esteja, né, em que a pessoa que foi aí prejudicada esteja, a punição pode ser maior ou menor, né? Um exemplo, se um homem livre roubar uma cabra de um nobre ou de um rei, né? Porque lá os reis também eram chamados de deuses, tá, pessoal? Então, em algumas regiões da Mesopotâmia ali, os reis eram considerados deuses. Então, tem lá. Se você roubar de um deus uma cabra, você deve pagar 30 cabras no lugar. Se você roubar de um rei um porco, você deve pagar 60 porcos, né? Ou dependendo, pode até ser morto, né? Então, dependendo da posição social que vocês estejam aí, né? Então, a punição ela é diferenciada, mas ela acabou entrando para a história e acaba dando a impressão, né, de que toda punição é igual ao crime cometido, né? Mas, na verdade, não é bem assim. Bom, eu selecionei aqui algumas leis do Código de Hammurabi para ler com vocês. Vamos lá? Vamos lá. Algumas leis. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte, e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se alguém tiver um débito, né, tiver devendo esse empréstimo e uma tempestade prostar os seus grãos, né, estragar os seus grãos, ou a colheita for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d'água, naquele ano a pessoa não precisa dar ao seu credor o dinheiro, né, dinheiro algum. Ele deve lavar sua tábua de débito na água, né, e não pagar aluguel naquele ano. É porque eles escreviam na tábua, tá, pessoal? Não tinha papel lá, tá? Então, é isso aí. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro d'água. Mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa seus escravos, né? E aí embaixo vocês estão vendo a fonte, tá, pessoal? Se quiserem aí ler todas as leis, ok? Bom, pessoal, é interessante falar também, não é? Sobre o aspecto endeusado dessa lei, vamos dizer assim, não é? Como assim, professor, aspecto endeusado? Não estou entendendo. Vamos analisar bem aí o Código de Hammurabi. Olha só, a parte de cima, como eu havia dito anteriormente, né, dessa estela, né, que tem mais de 2 metros de altura, né, essa pedra, a parte de cima dela, se vocês notarem, à direita, é o deus Shamash, entregando as leis, né, do Código de Hammurabi para Hammurabi, né? Ele tá entregando ali para Hammurabi. Qual que é a ideia em volta desse desenho, né? Vamos analisar um pouco, né? Deus dando as leis para o rei, diretamente ali. Isso aí, pessoal, se vocês pensar um pouquinho, acaba dando um teor forte para essas leis. Acaba sendo que ela foi dada por Deus. Então, se foi dada por Deus, então elas devem ser cumpridas, né? Não devem ser discutidas de forma alguma, por mais cruéis que essas leis sejam, correto? Olha lá, vamos analisar mais uma vez aí a imagem. Olha lá, Deus sentado no trono à direita entregando o código, né? Entregando as leis para Hammurabi. E essas estelas, pessoal, elas eram espalhadas aí por toda a Mesopotâmia, né? Para mostrar para o povo que o povo tinha que respeitar, porque essas leis elas foram formuladas pelo próprio Deus, né? Entendi, professora. Muito parecido com as leis
de Moisés, o chamado 10 Mandamentos, que também foram escritos por Deus, não é? Sim, senhor Godofredo, elas realmente são parecidas, mas somente no aspecto que as liga a um Deus, né? A lei de Moisés foi Deus que escreveu. O Código de Hammurabi foi Deus que escreveu. Porém, existe algumas diferenças, né? As leis de Moisés, aí, os 10 mandamentos, ele não especifica a punição ao crime, né? Está lá somente o que não deve ser feito, ok? Já o Código de Hammurabi está bem específico o crime e a punição. Vamos lembrar que o Código de Hammurabi é conhecido historicamente como olho por olho, dente por dente, porque algumas regras ditam que o crime que você cometeu, a punição é igual. Ah, então agora eu entendi, professor. Por isso, então, o nome olho por olho, dente por dente é uma referência a essa igualdade do crime e da punição. Exatamente, Sr. Juan. Porém, como acabamos de ler aí anteriormente, não é? Vocês notaram que muitas das leis, muitos dos códigos, não é? São diferentes, dependendo aí da camada social no qual a pessoa esteja. E vocês também devem ter notado durante a leitura o teor de crueldade, né, dentro desse Código de Hammurabi. Um exemplo lá, não é? Se a esposa for flagrada traindo o seu marido, os dois, né, o amante e a esposa, devem ser amarrados e jogados no rio, né? Porém, o esposo pode perdoar a esposa, assim como o rei, né, o Bambambam lá, perdoa seus escravos. Então tem um teor aí de crueldade, sim, e também existe as diferenças dependendo o setor, né, a camada da sociedade, aí, o estamento da sociedade no qual a pessoa esteja, ok? Bom, pessoal, então é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.